Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? De volta, Marcinha, com muita informação, bastidor e as novidades aí do Corinthians. Sejam todos bem-vindos. Deixa aqui o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, dê um hypar no vídeo para que ele se propague para mais corintianos como nós. E se você gosta do canal, gosta do nosso conteúdo, inscreva-se também de forma gratuita. Alô da Fiel de hoje para o Jorge Maltoni, também o Wilson de Paula, o Pedro Ferreira, Denis Ferreira, a Mauri Martins Lopes e o Ronaldo Almeida. Abraço carinhoso para vocês, muito obrigada pelo carinho. Agora tem notícias e informações. Bom, pessoal, rapidinho vou passar por esse assunto ainda, voltando ao caso Vaidbet, até por uma forma de justiça, né? Nós citamos que o ex-diretor jurídico do Corinthians, o Yunque Lee, também foi indiciado no caso Vaidbet, e é justo, né, que a gente publique assim como publicamos o indiciamento dele, a sua manifestação. O ex-diretor jurídico se manifestou através do seu advogado, o Dr. Eduardo Pizarro Carnelos, e questionou a maneira como as autoridades conduziram o inquérito. Segundo a defesa de Yunque Lee, o indiciamento trata-se de uma afronta ao direito e aos fatos. Segundo a sua defesa, Yunque Lee falou tudo o que sabia sobre os fatos e sua participação na elaboração do contrato de patrocínio com a Vaidbet, na condição de diretor jurídico do Corinthians. Abre aspas. Fez tudo para preservar interesses do clube, o que incluiu a pesquisa cadastral das pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Incluiu também inserção de cláusula de fiança prestada pelo representante legal da Vaidbet no Brasil e de sua esposa. Yunque Lee não participou das negociações comerciais e, por isso, somente recebeu os dados que deveriam constar no contrato, inclusive os da empresa intermediadora e de seu representante. Fecha aspas. Essa é uma parte da nota da defesa de Yunque Lee enviada à imprensa. Bom, pessoal, sobre esse caso aí agora, né, está nas mãos da Justiça. O relatório policial foi feito, enviado ao Ministério Público, que irá apurar se há realmente, né, justa causa para oferecer uma denúncia e, se for o caso, esses envolvidos responderão a uma ação judicial relativa ao caso Vaidbet. Fechou então? E mais? SAF é a solução para o Corinthians? Ronaldo Fenômeno reafirma que quer comprar. Vamos saber. O Ronaldo Nazário, né, o Ronaldo Fenômeno, mais uma vez reiterou o interesse dele em, se o Corinthians se tornar uma SAF, ele tem interesse de adquirir. Antes de irmos propriamente para a informação, para a notícia, vamos pontuar aqui. Cara, como o Corinthians seria um gigante se as gestões passadas tivessem um mínimo de compromisso com esse clube, com essa imensa massa. Por que eu falei isso? Vocês acham que o Ronaldo é bobo? Vocês acham que, no caso, né, dessa entrevista, ele falou que não importa o valor, que ele virou SAF, que ele arruma o dinheiro no mercado, que ele faz um aporte, que ele garante? Vocês acham que ele é bobo de investir milhões ou talvez bilhões em algo que ele não teria ao menos 2 vezes mais retorno? Corinthians tem potencial para se tornar uma das maiores potências do mundo em termos de futebol e em termos também de instituição, agregando vários esportes, entre eles, claro, né, o seu carro-chefe, futebol. E é uma pena, né, que com o passar dos anos, com as gestões desastrosas que tivemos, coisas que nunca foram resolvidas, contratos que nunca foram muito bem explicados, a gente se encontre na situação que está hoje. Foi saindo o presidente, garantindo que iria melhorar, entrou outro presidente, mais um e mais outro, a dívida só aumentou. Cada um com a sua parcela, pequena, média, grande, mas cada um contribuiu para essa situação vexatória que chegamos hoje. E o Ronaldo, ele tem essa visão, ele tem uma visão de mercado, foi jogador, é empresário, tem muitos contatos, trabalhou dentro do Corinthians. Quando da sua passagem por aqui, ele ajudou muito no desenvolvimento, principalmente no centro de treinamento do Corinthians. Ele tem essa visão de mercado, ele sabe que independente do valor que ele investir, ele no mínimo ele vai faturar 2 vezes mais que isso. Além disso, o Ronaldo acredita que a adoção do sistema SAF, ou seja, clube, empresa, seria a melhor solução para o time, que vive um momento conturbado nos bastidores e assim muito delicado nas finanças. Abre aspas. Eu já falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo dinheiro e embarco. Não vai ser uma surpresa, porque eu acredito muito enquanto clube, massa social e potencial. O Corinthians é uma máquina a se organizar.
revelou Ronaldo. Mori explicou também, segundo a sua ótica, que a transformação em SAF não representa uma ruptura com a história do Timão e também não é tudo aquilo que passam, que a torcida tem aí o seu valor e tem que entender como funciona o processo. Abre aspas. O torcedor tem que entender seu papel nesse processo todo. Eu acho que os protestos que a torcida faz, a maioria das vezes, é exagerada e tumultua ainda mais um ambiente que já está tumultuado. Eu entendo a necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado. Você está atrapalhando e não está pensando em uma solução para isso, disse Ronaldo. E ele seguiu, abre aspas. Para mim, e acho que para o torcedor no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimento. Então, é uma solução viável. E a gente mostrou isso para o torcedor no Cruzeiro. Fecha aspas. O ex-jogador afirmou ainda que enxerga o Timão como um modelo diferente dos outros clubes que adotaram esse formato, especialmente por força aí da torcida e do potencial de geração de receitas. Essa entrevista foi concedida pelo Ronaldo Fenômeno no podcast do Denilson Show. Paralelo ao interesse do Ronaldo, que foi reafirmado, ele já havia manifestado o mesmo interesse anteriormente, paralelo a isso, há o movimento Safiel, que foi criado por torcedores do Corinthians com o objetivo de profissionalizar a gestão administrativa e técnica do clube. Entre as metas, segundo eles, estariam a criação e reestruturação das dívidas, o equilíbrio financeiro, a consolidação do Timão como potência esportiva e econômica sustentável, a recuperação da credibilidade e a quitação da Neoquímica Arena. Segundo esse movimento, aí, os Safiel divulgaram, pelo menos uma parte aí do que tem em mente, que o torcedor seria proprietário de parte aí do capital do clube, adquirindo cotas em forma de investimentos. Essas cotas seriam negociadas entre 2.500 a 10 milhões de reais, divididas em 6 categorias. Também haveria uma cota especial chamada organizada, que seria destinada às torcidas organizadas, com um valor simbólico de R$50. Os idealizadores ainda trabalham nesse sentido, buscando apoio, agregando mais seguidores para tentar colocar no papel e posteriormente viabilizar esse sistema. Pessoal, deixa eu explicar. Até o momento eu não tenho uma ideia formada sobre se no Corinthians seria ou não a melhor forma de gerir, a melhor forma de gestão. Seria ou não bacana, legal, tornar o Corinthians uma SAF. Eu sinceramente ainda tenho um certo receio, gostaria de ver ainda melhor aí para ter uma ideia formada. Não tenho no momento uma. O que eu quis colocar para vocês é que, assim, se tivéssemos no passado gestores, presidentes que, assim, fossem, comprometidos com o Esporte Clube Corinthians Paulista, a gente nem estaria tendo esse tipo de discussão hoje em dia. Corinthians, com certeza, não precisaria estar na situação financeira que se encontra atualmente. Foi nesse sentido a colocação das minhas palavras. Vamos falar do mercado da bola? Bom, pessoal, me perguntaram aqui nos comentários sobre a informação aí do Talisca, se o Corinthians teria feito proposta ou não pelo jogador. Cara, requentaram essa notícia, a gente já falou sobre isso anteriormente, em vídeos anteriores. Como o Talisca já se declarou ser corintiano, mas torcer para o seu time do coração, que é o Bahia, é tipo um looping, O interesse vai e volta. Ele falou que no passado o Corinthians, sim, através dos seus representantes, chegaram a conversar com ele, mas ficou apenas na sondagem para ver a situação dele, se ele voltaria ou não, o valor, aquela coisa toda. Ele falou que se voltar ao Brasil não vai ser agora, ele está feliz na Europa e a preferência não é o Corinthians, é o Bahia, mas em São Paulo ele torce para o Corinthians. Esse assunto acho que já está superado. Mais mercado da bola, outras movimentações têm repercutido aí na internet, também movimentado os comentários. Por exemplo, o ex-jogador do Corinthians, o Romarinho, ele está livre aí no mercado e alguns torcedores já cogitam que ele poderia voltar ao Timão, que ainda tem muita lenha para queimar. Segundo representantes do jogador, eles querem retornar ao futebol nacional, não necessariamente
falaram do Corinthians, mas como o Romarinho jogou aqui muito tempo, tem uma identificação muito grande pelo clube, era inevitável que essa associação fosse feita. Mas os representantes dele estipularam uma pedida para conversas, uma pedida salarial na casa de R$1 milhão por mês para ouvirem qualquer negociação, para abrir negociação. Romarinho tem 34 anos, recentemente encerrou seu contrato com o Al Rayyan do Catar, onde atuou ao lado do Guedes, por exemplo. O jogador também foi cogitado no Santos, mas a negociação, até por conta da alta pedida salarial, não avançou. E agora a gente fala sobre o Yuri Alberto, Depois do manifesto público, o interesse aí do Real Madrid em contratar o jogador, jornal aí de grande circulação na Europa, o AS, publicou que Yuri Alberto seria um jogador bom e barato, que ele chegaria, no caso, aí para ser o substituto natural de Ángel Correa, que está deixando o clube espanhol, vai jogar no México, e o Yuri seria o substituto natural por ter características semelhantes, ser jovem e estar aí, antes da lesão, numa boa fase. Diante disso, até foi informação do Samir Carvalho, não consegui confirmar a informação de que o Yuri Alberto teria ficado muito empolgado com o interesse do clube espanhol em contratá-lo. Deve haver uma proposta, mas ela não foi enviada ainda, já que o Atlético de Madrid está aí focado na disputa do Mundial de Clubes, mas a partir da abertura da próxima janela de transferências, esses interesses devem ser transformados em propostas oficiais. Yuri Alberto havia garantido que ficaria no Corinthians até dezembro desse ano, mas com interesse de vários clubes da Europa, não será surpresa se o staff dele forçar uma saída ou mudar de ideia e o Yuri Alberto deixar o Corinthians no meio desta temporada. O problema é o valor, No jornal AS foi aventado que o Atlético de Madrid ofereceria cerca de 20 milhões de euros para contratar o jogador, que é um valor considerado muito baixo. Além do clube de Madrid, Roma, Everton e Wolverhampton monitoram a situação do jogador. E mais, outro nome que foi sondado pelo Corinthians teve a negativa agora do treinador da equipe. Trata-se do Elinho. O jogador foi revelado pelo São Paulo, passou pelo Red Bull Bragantino e atualmente atua no Toluca do México. No entanto, após o interesse não apenas do Corinthians, mas de 2 outros clubes do futebol nacional, o técnico da equipe, Antônio Mohamed, concedeu entrevista e falou que não irá liberar o atleta, que ele faz parte dos planos e mesmo que atualmente não esteja, aproveitando todo o seu potencial na equipe, há planos para que ele permaneça no plantel. E mais, Breno Bidon em alta, mais um clube demonstra interesse no jogador. O meio-campista Breno Bidon, uma das revelações da base do Corinthians, tem chamado a atenção de vários clubes europeus. E mais um clube de Portugal demonstrou interesse no jogador. Trata-se do Sporting, atual campeão da Liga de Portugal. O clube mira a contratação do jovem de 20 anos do Corinthians já na próxima janela de transferências. Ainda segundo o periódico português Leonino, o Sporting já teria tido conhecimento da pedida do alvinegro paulista pelo jogador, ou seja, o Corinthians estipula que para começar as conversas e liberar o jogador, a pedida inicial seria na casa de 15 milhões de euros, mais ou menos 96 milhões e 300 mil reais. Além do Sporting de Portugal, o Benfica também é outro interessado no futebol de Breno Bidon. Apesar de não ter recebido ainda propostas oficiais, o Corinthians se depara com o problema financeiro, Ou seja, precisa vender jogador para cumprir a meta orçamentária e manter a saúde financeira do clube. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.